Você já ouviu falar do umbral? Imagine um lugar onde a dor, o arrependimento e a solidão se tornam mais reais do que qualquer coisa que você já viveu. Para muitos, a morte é o fim. Mas, para o Espiritismo, ela pode ser apenas o começo de um sofrimento ainda maior. E o mais assustador, você pode estar indo direto para lá e sem nem saber. Será que todos os que morrem encontram paz? E o que acontece com aqueles que viveram presos ao ódio, ao vício e ao egoísmo? A resposta, segundo os espíritos, é perturbadora e muitos desses espíritos acabam presos no umbral, uma dimensão intermediária, densa e dolorosa. Lá, eles revivem suas escolhas, sofrem suas culpas e enfrentam seus próprios fantasmas. Relatos psicografados, como os de André Luiz por Chico Xavier, descrevem o umbral com uma precisão assustadora. Um lugar escuro, repleto de entidades sofredoras, gritos de desespero e ausência de tempo. Mas por que alguns vão para lá e outros não? A resposta está em algo simples, em suas atitudes na Terra. André Luiz era um médico renomado, culto, respeitado, bem-sucedido. Morreu achando que encontraria o repouso dos justos. Mas, ao abrir os olhos do outro lado, se viu em um ambiente opressor, sem luz, sem rumo. O umbral o aguardava, não pelos crimes que cometeu, mas pelas omissões, pelo orgulho e pela vaidade com que viveu. Por que um homem de bem foi parar no umbral? Porque o Espiritismo ensina que não basta parecer bom, se é preciso ser. André negligenciou sentimentos, feriu com palavras, ignorou os pequenos atos de amor e compaixão. No umbral, ele não foi punido por Deus. Foi atraído pelo peso vibracional das suas próprias escolhas. Durante 8 longos anos espirituais, ele vagou entre sombras, ouvindo gritos, sentindo fome, frio e angústia. Lá, conheceu o verdadeiro sentido da responsabilidade espiritual. Só quando implorou por auxílio e se arrependeu profundamente, foi socorrido por espíritos de luz da colônia Nosso Lar. Esse relato, extraído da obra psicografada por Chico Xavier, não é apenas uma história, é um alerta. O umbral existe e pode ser o destino de muitos que acham que a morte limpa tudo. Mas a consciência, essa ninguém engana. Muita gente pensa que o umbral é um lugar distante, sombrio e acessado apenas por grandes criminosos ou espíritos endurecidos. Mas o Espiritismo é claro, dele começa aqui mesmo, na Terra, ainda em vida. O umbral é antes de tudo um estado vibracional, uma extensão da consciência desequilibrada, alimentada por mágoas, egoísmo, vícios e orgulho. Você já parou para pensar quantas vezes permitiu que a raiva falasse mais alto? Quantas vezes cultivou pensamentos de rancor, desprezo, julgamento? Cada uma dessas atitudes, repetidas dia após dia, constrói um elo com regiões de baixa vibração, que se tornam refúgios naturais para o espírito após a desencarnação. O relato de André Luiz não é um caso isolado. Médiuns, estudiosos e psicografias sérias mostram que milhares de espíritos, muitos deles considerados ou de bem ou na Terra, se encontram presos no umbral. E o motivo é quase sempre o mesmo, viveram para si, ignorando o sofrimento alheio e os sinais da consciência. Mas há uma saída e a vigilância interior. O perdão, a caridade sincera, o esforço de melhoria constante. O Espiritismo não prega o medo, mas o despertar. O umbral é real, mas não é eterno. A libertação começa quando o espírito se reconhece como aprendiz. Em diversas sessões mediúnicas sérias, espíritos que retornaram do umbral narram experiências tão impactantes que colocam em xeque a lógica materialista. Muitos descrevem ambientes sufocantes, onde o tempo parece não passar, e os gritos e gemidos são constantes. Lá, não há punição divina, mas sim o reflexo exato do que se construiu interiormente em vida. Um espírito que, em vida, for arrogante e manipulador, descreveu que ao despertar do outro lado, viu-se cercado por figuras monstruosas, que, com o tempo, percebeu serem projeções dos seus próprios pensamentos e atitudes. Outro caso marcante é o de uma senhora que parecia doce e piedosa, mas que, ao desencarnar, ficou presa ao remorso por nunca ter perdoado o próprio filho. Sua estagnação espiritual a levou a vagar por muito tempo em regiões sombrias do umbral. Esses testemunhos não têm o objetivo de assustar, mas de alertar. O Espiritismo mostra que a justiça divina não falha,
mas também não condena eternamente. O sofrimento no umbral não é castigo, e sim uma chance de aprendizado. Espíritos que ali se arrependem e clamam por mudança são ajudados por equipes espirituais que, dia e noite, trabalham no resgate dos que desejam se transformar. Apesar do cenário aterrador, o umbral não é um fim. Para os que demonstram verdadeiro arrependimento, há esperança, se ela vem na forma de trabalhadores espirituais que dedicam suas existências ao auxílio daqueles em sofrimento. Esses socorristas, muitas vezes orientados por mentores elevados, atuam com disciplina, amor e coragem, enfrentando vibrações densas e dolorosas para alcançar os que já não suportam mais a dor de suas próprias consciências. O processo de resgate é complexo. O espírito arrependido, fragilizado e mentalmente debilitado, precisa ser envolvido em preces e vibrações de cura antes mesmo de ser tocado. Em alguns casos, os socorristas espirituais passam dias apenas harmonizando o ambiente onde ele está. Quando finalmente conseguem retirá-lo daquele estado, ele é conduzido a locais de recuperação, colônias espirituais como nosso lar, onde poderá recomeçar seu processo de evolução. Você já imaginou que mesmo nos momentos mais sombrios, há seres invisíveis trabalhando por você? Já parou para pensar que suas atitudes de hoje podem moldar os ambientes em que sua alma viverá depois da morte? O umbral existe, mas não como um castigo eterno. Ele é, antes de tudo, uma lição, se o resgate, um gesto divino que nos prova que nunca estamos verdadeiramente sós. E foi nesse ponto que muitos começaram a questionar se o umbral realmente existe, o que determina quem vai para lá. As obras de André Luiz nos mostram que não são apenas grandes crimes que levam a esse estado, mas também orgulho, egoísmo e a ausência de autoconhecimento. Diante de tudo isso, uma verdade se impõe com força: o umbral não é uma invenção simbólica, nem uma lenda para assustar. É uma realidade espiritual relatada por médios confiáveis, observada em inúmeras manifestações e detalhada por Allan Kardec e Chico Xavier. Mas tão real quanto ele é o poder da mudança. A cada escolha feita com bondade, a cada perdão concedido, a cada erro reconhecido e transformado, você se afasta de vibrações densas e caminha rumo à luz. Não se trata de medo, mas de consciência. O Espiritismo nos oferece ferramentas claras para a reforma íntima, o verdadeiro antídoto contra o sofrimento pós-morte. O umbral é transitório, mas a transformação é eterna. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. Deixe seu comentário: você acredita que nossos atos moldam nosso destino após a morte? E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai te mostrar um caso real de um espírito que foi resgatado do umbral por alguém que ele odiava em vida. Até lá, e que a luz do conhecimento continue iluminando o seu caminho.